Neemias capítulo 2, versículo 17. Glórias a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, depois que nós lermos, senta aí com ela aberta, para juntos examinarmos as Escrituras. Amém? Amém. Diz assim a palavra: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Os irmãos, sentem aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus, para a gente meditar. Antes de entrar aqui no texto, quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui falando do amor do Senhor. Gosto muito disso. Agradecer aqui ao pastor pela confiança e o convite. Temos um carinho muito grande por essa igreja. O pastor Nunes, a irmã Jô, toda a família aí, são mais do que irmãos em Cristo. São pessoas consideradas mesmo no nosso coração. Antes de entrar aqui no texto, eu quero dar também duas dicas para seu 2021. A primeira dica é porque nós temos um costume de uns anos para cá, no meio do povo evangélico, de fazer o projeto de vida no começo do ano. E eu não sei qual é o seu projeto, mas uma coisa eu te digo: seu projeto não pode ser pessoal, só para você e sua família. Seu projeto sempre tem que estar também direcionado ao reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. No reino de Deus nunca é eu. É sempre nós. Glória a Deus. É Pai nosso. É pão nosso. Quando o discípulo chegou ali em Jesus para orar, só foi dois. Ele falou assim: ensina-nos a orar, ensina todos. Então no reino de Deus é sempre nós. Amém? Amém. Como diz o Luiz Hermínio, os skatistas tá certo, é nós. Né, Sejão? É nós. Glórias a Deus. A segunda dica para 2021 é que nós temos que nos certificarmos que os nossos projetos estejam alinhados com os projetos de Deus. A pior escolha do ser humano é decidir sem a direção de Deus aquilo que ele quer fazer. Sem a presença de Deus, irmãos, é furada, não adianta. Ló olhou para as campinas da além do Jordão, tudo verdinho, aquela coisa mais bonita. Eu acredito que ele propôs no seu coração, se ele fosse um goiano nos dias de hoje, ele ia falar assim: eu vou rachar de ganhar dinheiro. Minhas ovelhas vai ficar até roliça, de tão gorda. Porém, ele saiu da presença de Abraão. E quem tinha a promessa era Abraão. E ele, poucos dias que estava lá, foi sequestrado. Só não perdeu tudo porque Abraão foi lá e teve misericórdia dele e trouxe ele de volta. Então, meu irmão, você tem até o direito de pedir, mas siga o exemplo de Jesus. Todavia, seja feita a tua vontade. Amém? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Neemias. Esse livro foi escrito pós-cativeiro babilônico. Os irmãos bem sabem que Deus, aleluia, estabeleceu Israel como nação. Quando Davi estava reinando sobre Israel, como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele dominou quase todo o Oriente Médio. O reino de Israel ficou muito grande, muitas posses. Porém, com a sua morte, começou a reinar Salomão. Salomão, seu filho, por sua vez, já não começou bem, mas não terminou tão bem, porque ele fez aquilo que muitas vezes nós somos tentados a fazer: alianças com o mundo. E Salomão, com essas alianças, ele se enfraqueceu
E quando ele morreu, o reino já não estava tão forte. Assumiu seu filho, que foi pior do que ele, o que trouxe uma ruptura, transformando Israel em reino do norte e reino do sul. Daí por diante, irmão, foi um desastre, quase que uma sucessão de reis, cada um pior do que o outro, mais ou menos como a nossa política, cada um que entra faz mais lambança. De vez em quando entrava algum ali, nesses intervalos, e começava a querer arrumar as coisas, mas logo vinha outro pior para bagunçar. E o povo ali distanciou de Deus de uma tal maneira que eles começaram a deixar de seguir os princípios da Bíblia. E aqui eu abro um parênteses: dura coisa é nós abandonarmos essa palavra. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus se não amarmos a palavra. Não tem como nós dizer que servimos a Deus se nós não andarmos segundo os conselhos dessa palavra. E aí, entre tantos erros que a nação de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, começou a cometer, um desses erros, além da idolatria, além de oprimir o pobre, além de tantos outros erros, eles deixaram de observar o sábado anual, que eles escolhiam durante 6 anos, e no 7º ano era o sábado do Senhor. E por causa de 70 anos que eles deixaram de observar isso, Deus usou o profeta Jeremias, entre outros, para dizer: vocês vão ser cativos durante 70 anos. E assim foi. A Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu tanto o reino do norte como o reino do sul, levou o povo cativo para lá. Você vê isso no livro de Daniel, você vê isso, aleluia, em outros livros do Antigo Testamento. E aí, pós esse cativeiro, porque Deus falou que era 70 anos, e quando Deus fala, não é nem um dia a mais, nem um dia a menos. E após esses 70 anos, a Babilônia, que era um grande império, foi destruído pelo Império Medo-Persa, que era dirigido pelo rei Ciro. E Ciro começou ali, a estratégia da Babilônia, irmãos, era o seguinte: eles traziam as pessoas de outras nações e colocavam para sentar na mesa com eles. Você vê que Daniel destacou por quê? Porque ele não quis compactuar daquilo ali. E hoje nós vivemos um período que a teologia chama de o período onde tem a grande Babilônia. E esse sistema do mundo quer fazer a mesma coisa que a Babilônia fazia. Ele quer nos fazer sentar à mesa com eles. Vem cá, pastor. Tem certeza, os políticos cediam: vem cá, pastor, vamos tomar aqui um café comigo. E aí então, eles querem fazer isso. O patrão quer falar: vem cá, irmão, vamos fazer o seguinte, assina esse negócio aqui para mim. Eles querem fazer você sentir parte desse sistema, mas o sangue de Jesus tem poder e nos protege disso. Ciro começa a enviar de volta os cativos da Babilônia em 3 levas. A primeira leva foi com Zorobabel para reconstruir o templo. A segunda leva foi com Esdras para restituir a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. E a terceira leva foi com Neemias para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Nessa primeira leva, quando Zorobabel foi, o povo de Israel chegou lá em Jerusalém em ruínas, e eles começaram ali a reedificar o templo. E os samaritanos, que eram uma raça híbrida, eles tinham casado com pessoas estrangeiras, eles tinham feito alianças estrangeiras, falou assim: não, pode ficar tranquilo, nós vamos ajudar a reconstruir o templo. Porém, quando o povo de Israel viu que além de eles serem sincréticos, racialmente falando, tinha misturado a raça, eles também eram sincréticos religiosamente. Eles queriam adorar a Deus, mas queriam também adorar Baal. Eles queriam adorar a Deus, mas também queriam adorar Astarote. E aí eles falaram assim: não, espera aí, esse negócio não vai dar certo.
ou é ou não é, ou é tudo ou é nada. E aí eles falaram assim: não, nós não temos aliança com isso aí. Se vocês quiserem mudar de vida, adorar só a Deus, pode vir. Se não quiser, pode ir embora para lá. Aleluia, uma postura que nós temos que ter. Porém, só foi eles fazer isso, aleluias, o pessoal revoltou. Porque enquanto, irmão, você está passando a mão na cabeça do ímpio, está tudo tranquilo. Enquanto o ímpio chega lá: bebi 2 caixas de cerveja e tal, beleza, parabéns, não dá nada. Mas começa a falar: arrependa-te, muda de vida, compra e paga, começa a repreender, mostrar nos caminhos do Senhor, lógico que com amor, aí você vai arrumar confusão. E aí os samaritanos foram lá e falou para o rei Artaxerxes: o povo está querendo rebelar contra o Senhor. Eles querem reconstruir o templo e eles estão querendo rebelar contra o Senhor. Não vai adorar os deuses de vocês. Então o rei Artaxerxes vai lá e proíbe a reconstrução do templo. Eles ficam cabisbaixo, vai cada um para suas casas cuidar das suas coisas. O templo fica parado. E aí eles começam a trabalhar. E uma das estratégias do diabo para nós não adorarmos é colocar trabalho nas nossas costas para nós não adorarmos. Quando o povo de Israel falou assim, Moisés falou assim: deixa o povo ir adorar, Faraó, que é um símbolo do diabo, falou assim: não, esse povo está muito ocioso, agora eu vou tirar a palha para eles trabalhar mais e vai ter que dar o mesmo resultado. E o diabo até hoje é assim, irmão. O diabo hoje ele quer pôr na nossa cabeça que um celular J5 não está bom, tem que ser um iPhone. Ele vai colocar na nossa cabeça que um carrinho básico não está bom, tem que ser um carrão, uma caminhonete. E o povo começa a trabalhar, e esquece da adoração, esquece das coisas de Deus. Quando chega em casa não tem ânimo para vir adorar, quando chega em casa não tem ânimo para brincar com os filhos, não tem ânimo para conversar com o marido e com a esposa. E o diabo usa essa estratégia. E aí Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta o profeta Zacarias e começa a repreender o povo e fala assim: bonito, né? Vocês estão com as casas bonitas, mas o templo está em ruínas. Vocês estão, né? Se fosse nos dias de hoje, com carrão, com motona, mas o templo está em ruínas, né? Naquela época fazia, beleza, as carruagens estão bonitas, os cavalos estão bonitão, mas o templo está em ruínas. E nesse intervalo de tempo, aleluias, você que está com a sua Bíblia aberta aí, Neemias capítulo 1, versículo 1, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Anani sai de Jerusalém, Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, e vai rodar mais de 1000 quilômetros até a cidade de Suzã, até o palácio de inverno do rei Artaxerxes. E quando ele chega lá, Neemias, você vai ver a partir do versículo 1, 2 e 3, que Neemias vai e faz uma pergunta: como está o povo? Aleluias. E aí Anani começa a falar para ele, versículo 2, que Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, perguntei: como os judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém? Versículo 3, e disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria. Oh Deus, estão em desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as portas queimadas a fogo. Quando a Bíblia fala, quando Anani fala isso para Neemias, Neemias se entristece muito, e ele toma atitudes, que eu quero aqui mostrar para vocês que nós temos que tomar, para que nós possamos edificar, aleluia, reconstruir os nossos muros, reconstruir, aleluia, uma aliança, aleluia, que os grandes homens do passado tiveram. Quando ele fala ali no versículo 3, né, que está ali, que o povo está em miséria,
que o povo está em grande desprezo, Neemias, que estava com a vida boa, com a vida sossegada, a mais de 1000 quilômetros de distância daquele povo, ele tomou uma atitude que às vezes nós não tomamos. Neemias sentiu a dor daquele povo. Neemias podia muito bem dizer: tá vendo? Tá sofrendo porque não tem compromisso com Deus. Mas eu não. Eu tô aqui com a minha vida boa porque eu trabalho. Podia bater no peito e falar isso. Mas não. Neemias, quando ele descobre que o povo está em miséria, e você vai olhar hoje no mundo, quantas pessoas estão em miséria, principalmente com essa pandemia. Graças a Deus eu acredito que na mesa de todos aqui tem comida, mas eu acredito que nesse momento tem pais desesperados, vendo seus filhos com fome, porque aqui cidade pequena, irmão, o vizinho vai lá no outro, me arruma um negócio, mas cidade grande não é assim não, é cada um por si. Eu acredito que nesse momento tem quantas pessoas, quantos pais, pensando até em ir para o crime, vendo seu filho daquele jeito, pensando em tirar a sua própria vida, porque não aguenta ver o filho chorar. E nós precisamos sentir a dor desse povo. Quando a Bíblia fala que está em grande desprezo, quantas pessoas hoje estão sendo desprezadas, das mais diversas formas possíveis. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. Um primo meu me contou que estava lá na praça e viu uma mulher descendo um carro de luxo com um marmitex e tinha um homem deitado. Ela falou assim: ó, tem gente boa ainda nesse mundo. E a mulher passou pelo homem que estava deitado, foi lá, colocou o marmitex para os cachorros comer, ficou olhando assim com a carinha boa, alegre, entrou no seu carrão e foi embora. Hoje às vezes um animal vale mais do que uma pessoa. O povo está em desprezo. E nós precisamos fazer, aleluia, o que Neemias fez. Glórias a Deus. O que Neemias fez? Versículo 4. Glórias a Deus, do capítulo 1. Neemias se assentou. O que significa isso? Parar para refletir. Parar para ver o que está de errado na nossa vida. Ele se assentou. Nós estamos correndo. Eu tenho que pagar uma internet turbo. Eu tenho que viajar porque meu colega de trabalho foi para a praia, eu tenho que ir também. Eu tenho que reformar minha casa porque meu vizinho reformou, eu tenho que reformar também. Calma, gente, vamos parar, vamos refletir. Olha como que está a situação do mundo. Amanhã pode ser eu, pode ser você que vai morrer. A gente não sabe. Vamos parar para refletir. Para onde nós estamos indo? Glórias a Deus. Neemias fez outra coisa. Aleluia, ele chorou, não pela dor dele, porque a vida dele estava mil maravilha, ele tinha um cargo de honra, de destaque, bem remunerado, tudo que o rei comia, ele comia, com certeza, se fosse nos dias de hoje, o filho dele estudava numa escola particular, com certeza se fosse nos dias de hoje, ele teria uma casa com piscina, um bom carro, uma boa casa, mas ele sentiu a miséria daquele povo. Nós vimos aqui quantas pessoas não alcançadas. Quantas vezes nós acordamos e abrimos as redes sociais e vimos fulano suicidou. Nós precisamos, irmãos, aleluias, nos posicionar espiritualmente. Aleluias. E ele chorou, ele sentiu a dor do próximo. Está tudo no versículo 4. Aleluias. Como eu já disse, por pessoas que estavam longe, aleluias, de onde ele estava. Nós precisamos chorar pelos os nossos missionários. Nós, irmãos, estamos às vezes como Neemias, bem, às vezes eu deito lá em casa e antes de dormir eu vou lá, dou uma olhada nos meus filhos lá na cama, eu fico pensando, que bênção, olha eles dormindo lá, meu coração enche de alegria, mas eu fico pensando, Senhor, nesse exato momento, tem crianças sendo abusadas, às vezes por parente, por padrasto, às vezes até pelo próprio pai. E eu fico pensando, Senhor, nesse exato momento, tem pessoas sendo crianças aliciadas pelo tráfico, pelos muçulmanos. Tem pessoas, crianças sendo treinadas para ser o próximo pai de santo do terreiro de Macumba. Tem pessoas, crianças, sendo treinadas
na sensualidade. Eu ando aí nessa cidade o dia inteiro no meu trabalho. Quantas vezes eu vejo criancinhas dançando funk, rebolando assim, e eu olhando e falo assim, meu Deus, misericórdia. Nós precisamos chorar por essas pessoas. Nós precisamos interceder por essas pessoas. Tem criancinha que está sendo treinada a falar palavrão. Tem criancinha que está sendo treinada na sensualidade. Quantas mães se deitam na cama com pessoas que nem são pais dos seus filhos, às vezes com o filho dormindo no mesmo quarto. O sangue de Jesus tem poder. Isso só vai mudar o dia que eu e você realmente nos posicionarmos. Quando Paulo chegava naquelas cidades, Éfeso, Corinto, que eram cidades totalmente corrompidas, ele mudava o ambiente. Quando os grandes homens de Deus dos séculos passados, você vai olhar aquele livro Heróis da Fé, tinha homem de Deus que quando eles chegavam numa cidade e pregavam, os bares fechavam, os prostíbulos baixavam suas portas, os teatros, as danceterias paravam. Quando alguém gritava lá, vem John Wesley, o povo tirava as bebidas, aleluia, dos balcões, de tanta vergonha, de tanto que eles viam a autoridade de Deus na vida deles. Hoje, se nós bobear, o povo do mundo manda até pornografia para nós. Por quê? Porque eles não estão vendo, aleluia, a autoridade de Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Eu quero caminhar aqui, glórias a Deus. E o que mais que ele teve? Atitude. Ele se lamentou. Lamentar aqui no original a palavra é abal, que significa cobrir de luto. Ainda no versículo 4, a atitude que ele teve, ele passou um tempo jejuando e orando. Jesus jejuou e orou. Será que nós, como imitadores de Jesus, não temos mais que jejuar? Jesus disse que tem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Hoje você não vê ninguém falando mais de jejum quase. Como que vai ser expulso esses demônios? E Neemias jejuou e orou, ele passou um certo tempo jejuando e orando. E esse certo tempo não é 30 minutos. Quando você vai ler aqui, versículo 1, isso aconteceu no mês de Quisleu. Quisleu é entre novembro e dezembro. Quando você vai ler, aleluia, o capítulo 2, aleluia, no versículo 1, quando ele foi estar com o rei, aleluia, ele esteve com o rei no mês, capítulo 2, versículo 1 aí na sua Bíblia. Ele foi, estava lá na Artaxerxes, estava posto vinho diante do rei, sucedeu, pois que no meio de Nissan, a primeira frase aí, então, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. De Quisleu a Nissan são aproximadamente 4 meses. Ele passou 120 dias jejuando, orando, buscando a face do Senhor. Depois que ele passou esses dias, glórias a Deus, eu já vou acelerar aqui para a gente terminar no horário. Ele esteve perante o rei. E depois que ele já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha chorado pelo povo, já tinha buscado a face do Senhor, e ele chega perante o rei. Nós lemos aqui, a partir do versículo 1, aleluias, o rei enviou ele, versículos 5 e 6, glórias a Deus, e ele enviou ele, não apenas vai de qualquer maneira, ele deixou homens, aleluia, à disposição de Neemias, ele deu cartas, aleluia, para que Neemias pudesse passar tranquilas fronteiras. Essas cartas eram salvo-condutos. O que acontecia? Quando ele cruzava uma fronteira, quando o povo vinha para atacar ele, para prender ele, ele mostrava a carta. Eu tenho carta do rei. O que isso significa? Quando você chega num lugar e o diabo fala assim, eu vou pegar ele, fala assim, não, meu amigo, não vai não, porque eu estou aqui a mando do rei, aleluia, o rei me autorizou, glórias a Deus. Quando você chega num lugar, aleluia, e o diabo coloca no coração de alguém, eu vou matar ele, eu vou matar ela. Quando o diabo coloca no coração de alguém, eu vou fazer uma maldade para ele, eu vou fazer uma maldade para ela, aleluia. Os anjos no mundo espiritual chegam, não vai fazer não, porque ele está amando do rei, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor.
Além disso, versículo 8, o rei também dá cartas para Asaf, aleluia, o guarda das florestas, enviar madeira, aleluia, para ele, que ele pudesse pegar madeira para reconstruir as portas, reconstruir os muros. Sabe o que é isso? Quando você está fazendo a obra de Deus, da maneira de Deus, não falta recursos, glórias a Deus. Olha só, glórias a Deus, aqui não tem ninguém rico, aqui não tem ninguém milionário, mas o templo está bonito, as luminárias estão aqui, o som está aqui, o data show, o ventilador, está tudo arrumado. Por quê? Porque quando você está na direção do rei, aleluia, as coisas acontecem. Quando você está na direção do rei, aleluia, ele dá provisão, ele te dá, aleluia, autoridade para você pisar escorpiões e serpentes. Glórias a Deus, aonde você chegar, aleluia, você é um profeta, você é um missionário, você é uma profetisa, aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Versículo 11, para caminharmos para o fim do capítulo 2, ele chega em Jerusalém, e ele, como um homem, um bom homem de Deus, ele chega lá, ele já não chega, como diz alguns amigos meus do mundo, colocando banca não. Ele chega e fica por 3 dias observando. Na noite do 3º dia, você vai ver isso, no versículo 12 ao 16, ele sai caladinho, começa a observar, vê aonde estão as rachaduras do muro, vê aonde estão os monturos, olha as portas, e ele começa a lhe traçar uma estratégia caladinho, só ele e Deus. Porque tem a hora, irmãos, que a gente tem que ficar calado, para não perder a bênção. E ele vai olhando, vai olhando, vai olhando, quando ele está com o plano traçado, versículo 17, para terminarmos. Versículo que nós lemos. Então, ele lhes disse: bem vedes a miséria que estamos. Eu já fiz aqui uma contextualização, nós estamos em miséria, irmão. Jerusalém lá significa a igreja aqui. Nós estamos, irmãos, em miséria. Aqui, como eu disse, está tudo bem, mas nos campos missionários, as nossas missionárias estão sendo estrupadas lá. Os nossos pastores estão sendo torturados, decapitados. Se você procurar na internet, tem foto lá de pessoas que arrancou os dentes um a um dos servos do Senhor, costurou a boca dele. E nós, irmãos, temos liberdade ainda de pregar a palavra. Glórias a Deus. Tira da sua cabeça, em nome de Jesus, projetos pessoais para 2021. Pensa no reino, irmão. Pensa no reino do céu. Aleluia. E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se Jesus voltar, irmão, vai ficar tudo, irmão. Pensa grande, pensa no reino do céu, pensa no seu vizinho que não serve ao Senhor, pensa nos seus parentes que não servem ao Senhor, pensa nisso, irmão. Aleluias, glórias a Deus. Continuando no versículo 17, ele fala: estamos em miséria. Aí ele fala assim: Jerusalém está assolada, nós estamos passando por assolações, é Covid, é corrupção, é tanta coisa, irmão, aleluias, que nós estamos sendo assolados, depressão, suicídio, aleluia, síndrome do pânico, ansiedade, aleluias. E aí ele fala assim que as portas têm sido queimadas, glórias a Deus. E aqui eu quero encerrar essa mensagem, quando ele fala de portas. Naquela época as cidades eram muradas e tinha as portas. Sem porta, irmão, entra quem quer e sai quem quer, a hora que quer. Ou seja, uma bagunça total. E nós, como igreja, irmãos, estamos perdendo a autoridade no mundo espiritual por causa disso. Hoje a pessoa entra na igreja, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e às vezes há casos que a gente vê com muita tristeza no coração, que parece que quanto mais passa, mais a pessoa parece que começa a pirraçar. Isso aí não pode, irmãos, isso aí é sinal de porta queimada. A gente tem, aleluia, que ter uma postura. Você quer ficar aqui? Aleluia, se porte como um homem, como uma mulher de Deus. Temos sim que ter
calma, aleluias, com os novos convertidos. Não podemos cobrar daqueles que estão visitando ainda. Eles ouvem a palavra, né, mas não são membros, não tem problema. Faz se quiser, Deus não obriga ninguém. Mas a partir do momento, 2, 3 anos, tem que se portar. Aleluia, aqui eu acredito que as portas já estão reedificadas. E aqui, aleluia, a pessoa tem que frutificar. Porque enquanto às vezes o pastor está ensinando, seja santo, aleluia, às vezes um membro lá de muitos anos, vamos fazer tatuagem. Às vezes enquanto o pastor está falando, vamos jejuar, o povo lá, vamos para a festa não sei na onde. E aí a gente perde a autoridade no mundo espiritual. E eu encerro com a última parte do versículo 17. E não estejamos mais em opróbrio, não estejamos mais em vergonha. Irmãos, como a história se repete. Hoje, às vezes, irmão, às vezes a gente fica até com vergonha. Cheguei aí no comércio do meu tio há um tempo atrás, ele falou assim, fulano de tal lá é pastor? Falei, é. Aí eu já fiquei meio sem graça, eu já sabia a história, ele passou um tempo aqui em Palmeiras, depois foi embora. Falei, tá te devendo? Ele falou assim, tá. Dessa religião sua, ele falou, né, porque ele não é crente, dessa religião sua, é poucos que salva. Irmãos, nós precisamos reedificar os muros. Nós precisamos colocar ordem na casa, zelar por esse altar. Meu irmão, eu falo sempre para Deus, Senhor, de mim mesmo eu não sou nada, meu nome não é nada, mas eu represento o nome do Senhor. Me ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a não escandalizar o teu nome. Me ajuda em nome de Jesus a não envergonhar meus filhos, que graças a Deus não conhecem a minha vida do passado, eles já conhecem, me conhecem como um homem de Deus. Eu falo que nunca eu venha, aleluia, quebrar essa imagem que eles têm de mim. Nós precisamos, irmãos, zelar pelo nome de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós somos representantes de Cristo aqui na terra, aleluia. Aonde nós chegamos, irmãos, nós estamos levando o nome de Jesus e precisamos ter temor e tremor no coração, para que sim, assim como Neemias fez uma grande obra ali naquela época, nós possamos fazer uma grande obra, aleluia, para o nome do Senhor Jesus. Me desculpe pelos minutinhos que eu passei.